Salve, salve, Legião X, mais uma vez, multiplicando suas chances de aprovação. Gabriel Feitosa aqui na área, mais uma vez trago aqui nosso grande amigo Felipe Jardim, professor de Biologia. Seja bem-vindo, amigo. Vamos lá, gente. Então, prazer estar aqui de novo com vocês nessa segunda parte. E agora a gente vai partir para entender melhor como é que está a produção da vacina, quais são essas etapas principais aí de produção da vacina e falar um pouco das três principais vacinas aí que estão indo para quase a etapa final de produção e tentar entender mais ou menos como é que elas funcionam, qual é a ideia por trás. Pois é, muito tem se dito aí, né, nessa questão das etapas de vacina, a galera já fazendo meme, a galera já indo para a internet, primeiro dia depois da vacina, a galera na chopada, no churrasco. Tem que ter calma, galera, que brasileiro já... que não vai ser assim, né? Não, a gente vai tentar entender nessa aula de hoje que o processo é lento, apesar de que a vacina do corona certamente vai bater aí vários recordes, né, de tempo de produção. A gente está tendo uma tecnologia movimentada no mundo todo, né? O caso da China, com o seu modelo de vacina, Oxford, a vacina americana, o Brasil também contribuindo como pode aí com a Fiocruz. Mas, assim, tem que ter calma, porque o processo não é tão festivo como o brasileiro quer, né? E a gente vai tentar entender. Para o bem de todo mundo, né? Porque se a gente produz uma vacina que não é segura e que gera outros problemas, aí não adianta nada. Então, a gente quer uma vacina que proteja e que seja segura. Então, exatamente, essa é a ideia. Se você pensar que levam aí, em média, 5 anos aí para fazer uma vacina, a gente está fazendo aí menos de um ano, vamos dizer assim, né? Ou seja, em um ano, vamos botar aí, né? Porque vai ser feita ainda. Você vê a velocidade e aí o quanto de atenção com segurança e proteção a gente tem que ter em relação a essas vacinas. Então, tudo isso agora para a gente chegar aqui e entender mais ou menos agora. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre a produção da vacina e aí a gente conversa um pouco sobre a vacina e quais são as três principais. Então, na verdade, você vai reparar nessa figura aí. Esse site é bem legal, quem quiser depois acompanhar, tem uns gráficos bem legais lá sobre o coronavírus, né? Coronavírus DC, esse site aí está bem interessante. E ele fez aqui um resumo de quais seriam as etapas de produção de uma vacina. Então, você tem a primeira etapa, né, que são as etapas iniciais aí da produção, aí tipo, mais uma pesquisa de básica, né, que a gente fala, pesquisa de bancada, você vai tentar propor mecanismos para poder encontrar vacina, tentar ver se você encontra alvos possíveis para a vacina, porque, lembra, a vacina, ela injeta em você o patógeno, só que a maioria das vacinas, a maioria não, sim, mas muitas vacinas se usam do patógeno morto ou patógeno atenuado, então você entrega o cara inteiro. Então, é como se pegasse o bandido, levasse ele pegasse ele lá meio cambaleado e falasse assim, ó, toda vez que esse cara entrar aqui em você, você pode reagir. Pegou a ideia? Mas a ideia é mais ou menos essa. E aí esse cara tá cambaleado, você não vai conseguir fazer muita coisa com ele. Então é mais ou menos isso. Só que a gente pode, por exemplo, usar outras estratégias. Então tentar descobrir, por exemplo, alvos na superfície desses patógenos para usar na vacina. Então, por exemplo, lembra que a gente falou daquela proteína S chamada de spike, que fica no coronavírus, que é a principal forma de entrada de infecção dele? Eu poderia, em vez de usar o vírus inteiro, que pode ter muita reação adversa, por exemplo, poderia tentar usar só a subunidade, só essa estruturazinha na vacina. Posso fazer isso também. Pegou a ideia? Sim. Então, nessa primeira etapa, você vai basicamente ter essa procura. Aí vamos dizer que você tem encontrado esse alvo. Encontrei um alvo bom. Como, por exemplo, encontrou lá, a proteína S é o alvo principal, inclusive, do coronavírus, tá? Porque lembra, é muito melhor que eu evite que a infecção comece. Se o vírus não atraca, ele não entra. Se ele não entra, não causa infecção. Se tu elimina esse S aí, ele fica só um bolotão mesmo, fica só um negócio, não consegue fazer muita coisa. Opa, que é o que o sabão faz. O que o sabão faz, Gabriel? Essa proteína ela fica numa camada de gordura que fica em volta do vírus. E o sabão reage ali. Ele reage e arranca essa camada junto com essas proteínas. Então é só beber detergente, não? Não funciona isso? Tomar um... Pode tentar. Teve um cara que falou isso aí, pô. Fiquei achando que... usar detergente por dentro, né? Para poder respirar e inalar o detergente, quem sabe? Foi uma ideia interessantíssima. Grande Donald Trump. Vamos lá. Exatamente.
Caraca, não, sério, isso aí. Eu esqueci que tinha sido isso. Você falou, eu não me liguei. Sim, Agora que eu cara. me liguei o Foi ponto. o O cara Trump. O Trump. A galera bizarro. bebeu detergente em Nova York, foi parar no ponto-socorro, caramba. Que tempos. Enfim. Só que, exato, porque o cara esquece uma coisa básica, né? Tipo, se beber, vai pro esôfago. E o vírus, ele, especificamente, é um vírus pulmonar, né? Mas, enfim, vai ser mais respiratório. Mas essa é a primeira etapa. Numa segunda etapa, como você está vendo na figura, a gente vai para os testes chamados de pré-clínicos, né? Em que você, basicamente, Testar nos vai bichinhos, começar né? a testar, exatamente. Aí você começa lá em camundongo, você começa a fazer pré-clínico, porque você não começou ainda a fazer em humanos, né? Então Uhum. você vai testar, principalmente, resposta de defesa nesses animais. Vejam, mas o camundongo é muito longe e a resposta não pode ser comparada. Mas me dá uma ideia, a gente já consegue ter algumas previsões. E segundo, ver se segura. Se o camundongo morreu, né? Eu não vou usar em você. Aí vem sempre aquele cara que fala assim, né? E eu vou falar aqui, o cara fala assim, então por que não testa em pessoas aí de caráter duvidoso, né? Que Vamos falar isso, nesse cara? geral. Tem gente que fala isso. Por que não pega, então, em vez de usar camundongo, você não Usa no testa em presídio. pessoas de caráter duvidoso? Tá em presídio, Caraca. coisa não. Então, Sinistro. assim, a ética médica, né? Cara, o juramento que as pessoas fazem, enfim, tudo vai para o espaço. Mas a ideia é mais ou menos essa ideia. Você usa em animais para não fazer testagem em humanos, né? É basicamente isso. E aí, passando esses testes pré-clínicos, que é a segunda etapa, então, se você olhar nesse recorte aqui, lá embaixo está escrito que tem mais 140 vacinas aí nessa fase de testes pré-clínicos. Por que se fala tanto dessas três que eu citei no início? De Oxford, a Pfizer e a Moderna, porque elas já estão indo para a terceira etapa. A terceira etapa, você já passaram da fase 1, que é a fase de testar em grupos, em pequenos grupos, então você testa em pequenos grupos mesmo. Por exemplo, essa da Pfizer tem grupos de 12 indivíduos só. 12 Caraca. indivíduos. É bem pequeno, que é uma das críticas a essas vacinas. Então, peraí, mas vocês estão fazendo em grupos muito pequenos. Mas calma, o cara está na etapa para fazer isso, sabe? Sim. Então, faz essa fase A 1, etapa é para avalia. isso. E aí, se der Você certo avalia em naquele pequenos grupo, grupos. você expande. Exatamente. Sim. Então, por exemplo, não estão testando em pacientes com todas as idades. Então, uma das coisas que estão reclamando lá da Pfizer é que ela não está testando em pessoas maiores de 55 anos. Aí o cara fala Ou assim, ué, seja, mas por que esse maior que 55? Lembra que o grupo majoritário que morre mais é o grupo acima de 60 anos. Então, a vacina teria que conseguir proteger essas pessoas, né? Não adianta você proteger só quem quem é tá que tem atrás menos morre de 60 menos. anos. Então, enfim, eles não estão testando ainda, mas é a próxima fase. Aí, quando forem para a fase 2, que aí você já começa o seguinte: opa, já vi que ela gera uma proteção, já vimos novamente que ela é segura em humanos, a fase 1 é para isso também. Você vê de novo a segurança dela. Agora a gente vai para a fase 2. Quanto eu tenho que injetar de vacina? A dose Né? específica, né? Exatamente. Dose, qual é a quantidade de dose e quantas doses, né? Você vai tomar uma, duas, três, que nem da hepatite B, que são três, e assim vai. De quanto em quanto tempo E, entre uma dose e outra, essas coisas, né? Você começa. exatamente, se é um mês, se é um ano, Sim. enfim, 2, 3 meses, exatamente. E aí você vai testar isso na fase 2, aí aqui na fase 2, essas duas vacinas já passaram por isso, estão nessa fase 2 agora, os resultados que estão saindo exatamente com isso, 1 micrograma de alguma coisa, 10 microgramas, tem É a grupo que receita. tomou uma única dose, o grupo que tomou uma dose, tomou outra dose 28 dias depois, os caras estão testando, vai atirando, né? Claro, atirando não é no escuro, mas os caras vão tentando fechar. E a fase 3, que é a fase que a gente quer entrar, que é a fase o quê? Confirmou, beleza, já sabemos o alvo vacinal, A já sabemos que dose. esse alvo funciona, que ela é segura, dose, quantas, e aí a gente vai de novo testar para ver se ela tem, se ela é segura, e passando dessa fase 3, a gente vai para a fase 4, que é a fase de produção, basicamente falando. Né? Então, basicamente, esse é o caminho. Lembrando que você tem vacina que leva 10 anos para passar por isso, 5 anos. Sim. Os caras estão fazendo a vacina absurdamente rápido. É absurdo o que os caras estão fazendo. Né? É assustador, Então, né? assim, é um nível de ciência que o Brasil não conhece. Desculpa. A gente está sendo testado. A gente não está fazendo vacina. E a gente é cobaia para eles. Não é isso?
Mas parece que essa de Pfizer. Oxford não está em parceria com a Fiocruz? Não tem um lance desse? A Fiocruz aqui está ajudando? Tudo bem, mas a tecnologia e todo esse processo, né, vem de lá. A cabeça é lá, né? A cabeça não é aqui. Isso que eu estou querendo falar. Então, Sim. falando melhor, né? A cabeça não é aqui. Sendo que a gente tem mão de obra para isso. E essa é a parada bizarra. A gente tem muita mão de obra qualificada para fazer isso. Mas a gente não tem tecnologia. Então... no Butantan e na Fiocruz ainda são referências na América, né? Em produção. Sim. Mas, por exemplo, numa corrida dessa de vacina, não tem como. Não tem Estados Unidos e China. Sabe? Aí você entra na questão lá que o Trump compra 100 milhões de doses e você vê a dependência do Brasil, né? Tipo, os caras estão fazendo a vacina americana, o cara vai lá e já, opa, vem, fica aqui para mim, guarda. Então a gente vai depender de externos fazerem essas vacinas para a gente poder trazer para cá. Sim, então, porque assim, nesse ponto, o que dificulta muito o cenário brasileiro pode não parecer, né? Mas o que dificulta muito são as nossas relações diplomáticas. É muito doido que você falar de vacina tem a ver com diplomacia. E não era assim, né, na verdade. Né? A diplomacia do Brasil, ela tomou uma guinada, né? Muito forte. A gente tem ali uma escola diplomática com Fernando Henrique, com Lula, que foi muito interessante, mas o Brasil perdeu muito seu poder de barganha nos últimos 3 anos, basicamente 3, 4 anos, e hoje está uma situação difícil. Ainda mais porque relações econômicas e políticas com a China foram muito diminuídas nos últimos anos. Se a China despontar como uma grande potência médica nessa questão da vacina, nosso poder de negociação com os chineses está deteriorado completamente, deterioradíssimo. E ainda tem essa questão de não querer tomar a vacina porque ela vai ser chinesa, tem isso também, né? Que aí vira uma coisa meio Guerra Fria de novo. Não basta ser antivacina, você não quer uma vacina de um lugar específico, comunista, né? Exatamente. Então, até te lembrando aí o pesquisador Wattila, que está famoso aí na divulgação científica, ele até comenta, né? Não é a origem da vacina onde ela está sendo feita que vai dizer se ela é boa ou ruim, né? Sim, exatamente. Tem vacinas, você faz vacinas em vários lugares do mundo. É vacina. Ela não vem com uma assinatura ideológica, né? Não vem. Mas realmente. Vacina comuna, né? Por exemplo, ou vacina de direita. É uma coisa até que eu também comentei no X da Atualidade sobre Estados Unidos e China na relação lá com os aplicativos, que vem rolando essa guerra fria de aplicativos, né? O Instagram e o TikTok. E o TikTok ele tá para ser proibido nos Estados Unidos porque ele é um aplicativo chinês. A gente chegou nesse nível de... Eles alegam que estão roubando informação, né? Espionagem, tráfico de dados, né, dos americanos para a China. E há também esse medo de que a tal vacina chinesa seja mais uma forma de espionagem, mais uma forma de interferência oriental no mundo capitalista. E isso lembra completamente os anos 60, os anos 70, lá, a corrida aeroespacial, a corrida armamentista. É bem, a história se repete, né? Nesse sentido. Mas, assim, um ponto bom nisso, que assim como a corrida aeroespacial, ela facilitou muito pesquisas tecnológicas que avançaram muito rápido, em pouco tempo. Você vê, a gente foi do primeiro ser vivo, né? Primeiro ser do planeta Terra, vamos colocar assim. Primeiro ser terrestre no espaço, para o primeiro homem pisar na Lua em basicamente uma década. Isso é muito rápido. A gente botou a Laika lá primeiro, né? Sim. Os russos e depois o Neil Armstrong. Quer dizer, o Yuri Gagarin, né, deu a volta no planeta e depois o Neil Armstrong. Em uma década, caramba, isso é um avanço muito rápido. Então, o bom dessas corridas de Guerra Fria é que a humanidade, em tese, tende a sair ganhando nisso, que a gente tem avanços tecnológicos muito rápido. A quantidade de conhecimento que está sendo produzida, porque você pensa assim, estão focando na vacina, mas a quantidade de conhecimento paralelo que está sendo produzido em relação a várias outras coisas do coronavírus, sabe? Sim. E é um conhecimento que vai ser aplicado depois em outros vírus, sabe? Vai ser aplicado. Até a Natália, a professora da USP, estava falando lá estava dando uma entrevista, ela estava falando, né, que quando surgiu os primeiros indícios lá do coronavírus na China, esse grupo de Oxford, ele trabalha com um tipo de vacina, e eu já aproveito para entrar para falar da vacina de Oxford, trabalha com uma vacina, como eu falei, chamada de adenovírus. O cara usa um adenovírus, um vírus de chimpanzé, tira o material genético desse vírus, tira o material genético dele. Só a capa dele. E deixa só o bagacinho, né? Só a casca dele.
e coloca dentro dele o que eu quero levar para dentro da pessoa. Qual é a vantagem de usar um vírus? Lembra que o vírus ele é uma máquina de invadir célula. É o que o vírus faz. Ele invade células. Então, no caso desse adenovírus, que eles usam de chimpanzé, ele leva um material genético do vírus, responsável pela produção daquela proteína S. Cara, a parada é genial. Eu injeto um vírus de chimpanzé em você, que eu tirei o miolo dele, né, a parte que faz ele ser o que ele é, coloquei outra coisa nele para usar só o invólucro dele, para ele ser capaz de pegar o que eu coloquei dentro dele e injetar dentro de uma célula, que no caso, injetar nas nossas células a informação que é do vírus, injetar em você a informação que é do vírus, para que você produza aquela proteína killer, né? Que eu teria, não, aquela proteína que o vírus tem, que o sistema de defesa tem que conhecer. Lembra que eu poderia pegar aquela proteína S inteira, colocar na vacina e injetar em você? Pegou uma partezinha do corona. Sim. Em vez de eu injetar ela direto em você, o que pode não ter bons resultados, ou pode ser até perigoso, por vários motivos, o cara faz o seguinte, ele pega um vírus para pegar essa informação genética, jogar em você vai produzir essa proteína, olha que coisa bizarra. E essa proteína vai ser mostrada para o seu sistema de defesa. E aí o sistema de defesa vai falar assim, isso aqui eu não conheço não. Eu tenho que montar uma vai defesa começar a produzir coisas para... Pegou a sacada? Caraca, cara, é genial. E por que usar um adenovírus, né, de chimpanzé? Porque a gente não tem imunidade contra ele, senão eu ia atacar o vírus. Estava fazendo a vacina, né? Não faz sentido. Então é bem legal isso. Essa figura aqui é só para mostrar basicamente como é que funciona essa ideia, né? Então, você tem ali vacinas que levam o RNA ou levam o DNA, né? E aí a ideia é mais ou menos a mesma, é que você consiga essas partículas que estão carregando o material genético do vírus com a informação consigam entrar na célula, isso é a vacina, tá? Não é o agente coronavírus. É uma informação do coronavírus, o material genético dele que contém uma informação que eu quero de interesse e vai fazer a minha célula produzir essa estrutura, que no caso aí é uma proteína do vírus, e vai ser apresentada para o sistema de defesa. E o sistema de defesa vai, toda vez que eu encontrar essa proteína aqui, eu vou ter que reagir contra ela. Quando o coronavírus entrar, o sistema de defesa vai olhar e vai falar, isso aqui eu conheço. Já foi me apresentado anteriormente. Então, basicamente, essa é a ideia. No caso da vacina de Oxford, eles usam o adenovírus chimpanzé. A Pfizer e a Moderna usam nanopartículas de lipídio. A ideia é mais ou menos a mesma. Lá no alto à esquerda da figura, se vocês conseguem ver as partículas que podem ser usadas, né? Então, são partículas lipídicas, onde ele coloca o que ele quer dentro dessa partículazinha, dessa nanopartícula, né? E essa nanopartícula vai conseguir também ter o mesmo efeito, né? Conseguir injetar dentro das células a proteína S. No caso, não a proteína. Você injeta, lembra? A informação, Gabriel. Aí a gente produz, é verdade, pode crer. Cara, o negócio é muito complexo. Possuindo essa informação, a célula consegue produzir essa proteína. É mais interessante que a gente consiga produzir essa proteína, porque a informação já vai estar muito conhecida pelo corpo, seria isso? Eu não preciso colocar o vírus inteiro dentro de você, correndo o risco, por exemplo, dele causar um problema, dele... Sim. Porque os efeitos colaterais podem ser muito ruins, né? Seria isso? São vacinas famosas porque elas são muito seguras, exatamente por isso, são seguras. E uma coisa legal, né? E a história que eu estava contando da Natália, que ela falou o seguinte, esse grupo de Oxford, ele, na verdade, estava montando essa plataforma viral, usando esse adenovírus. Porque o cara pode colocar dentro desse adenovírus a informação que ele quiser. Então, por exemplo, agora é o coronavírus. Amanhã pode ser um outro H1N1. Percebe? Sim, e aí o cara já tem a plataforma feita. Sim. É só trocar o que está dentro do envelope lá, que é o vírus. Então, ela contou que a pesquisadora que está comandando lá em Oxford falou, quando surgiu os primeiros indícios do coronavírus, eles falaram assim, vamos pegar esse coronavírus aí chinês aí que está começando aí para a gente testar a nossa plataforma. Mal sabia ela que seria uma das maiores pandemias mundiais aí. Cara, que loucura. A dianteira aí agora. A vacina de Oxford tem dado resultados um pouco menores às outras, no sentido, em relação à Pfizer, que é essa americana que os americanos compraram lá, 100 milhões de doses. Já negaram que essas são todas as doses, eles vão produzir bilhões de doses, mas o problema é o tempo, né? Então, primeiro os americanos vão ser vacinados, talvez, e depois
né? Porque tem toda a logística de desenvolvimento, não só de desenvolvimento que a gente está falando aqui, mas também de distribuição, Trazer, logística de transporte, como é que você tem que estabelecer grupos de... As pessoas estão falando, assim, em setembro já está chegando a vacina. Filho, peraí, em setembro está chegando aonde? Em Cubatão? Lá em Bangu, né? Lá em Bangu, né? Tá chegando lá para o interior da Paraíba? Infelizmente, não. Né? E o Brasil carece de uma logística de distribuição de medicamentos, a gente sabe disso, né? Sim, isso é muito sério aqui. E que poderia ser muito melhor, não só pela questão de transporte, mas isso é bizarro, né? As ciências humanas deterioradas, elas dificultam o trabalho do SUS. A gente sabe disso, porque você precisa de pesquisa na área da sociedade para você gerar dados contundentes para o SUS poder trabalhar. Se você tira as pesquisas e as bolsas da galera de sociologia, da galera de história, de antropologia, de geografia... Se não, né, Gabriel? Se não, né? Tiraram. É o que está acontecendo. Se o IBGE não consegue trabalhar bem, se você não tem verba para fazer o censo, que não ocorreu... Claro que nesse caso não ocorreu por causa do coronavírus, mas já não ia ocorrer porque o censo foi totalmente deteriorado, né? Uhum. Então, isso dificulta o trabalho do SUS. E aí a galera não entende que acabar com a história... não entende que você acabar com as ciências humanas é você dificultar o trabalho do médico, é dificultar o trabalho do biólogo, é dificultar o trabalho das ciências exatas e biomédicas, porque, caraca, elas dialogam com a sociedade. Então, é burrice pensar, filosofia e sociologia não serve para nada. Serve muito, porque o SUS depende disso para você conseguir distribuir medicamento, conseguir fazer plano de ação, medicina preventiva, um monte de coisa. Então, realmente... são problemas. E aí, por isso que quem tem dinheiro e quem tem tecnologia consegue chegar primeiro, que aí, né, é aquela questão que a gente estava voltando antes, de você ter, assim, mão de obra a gente tem, cara. O problema é ter a maquinaria para poder fazer, né? Então... E os dados para poder trabalhar, porque também com esses dados do corona maquiados aí do jeito que estão, as próprias emissoras de TV e rádio que estão tendo que produzir seus próprios dados, isso também vai dificultar a questão da vacina. Não pense você. Se a gente não tem os dados, né, das últimas semanas, dos últimos meses, anterior à aplicação da vacina, como é que eu vou saber aonde é prioridade, qual é o grupo etário que vai ser prioridade para aplicar primeiro, o recorte social? Não tem como saber. Então, é muito assim, complicado. E outro problema também é o seguinte, porque assim, a vacina ela é uma proteção coletiva. Sim. Por exemplo, não adiantaria aplicar em pouca gente. Você tem que ter uma proteção geral. Grande. Então, por exemplo, essas vacinas, a vacina é um processo, ela vai melhorando ao longo do tempo. A gente pode ir melhorando essa vacina. Se ela inicialmente vier com uma porcentagem de eficácia aí, de, sei lá, 60%, né? Então, você vai precisar de mais gente vacinada. Você vai precisar de mais gente vacinada, porque já que ela tem uma eficácia que não é tão alta. Isso não quer dizer que ela não é protetora, né? Mas é bem possível, por causa dessa rapidez, ela não tem uma eficácia tão 90%, vai depender ainda de quanto que essa vacina é eficaz para a gente poder saber quanto eu vou precisar vacinar. E aí, quanto menos eficaz é a vacina, mais eu vou ter que vacinar. Então, isso leva tempo. Então, a galera que está contando aí com a vacina para voltar para... Quer dizer, já voltaram para o shopping, né? Mas quem está em casa, por exemplo, esperando uma vacina, por exemplo, vou dizer assim, sabe que não é... saiu a vacina, tá tudo bem. Não vai ser assim. Você vai ter que esperar um tempo ainda para que a proteção aconteça, e essa proteção acontecendo, que várias pessoas se protejam também, e aí sim a gente começa a falar em uma proteção generalizada, né? Não é de rebanho, pelo amor de Deus. Exatamente. Acho que, caraca, conseguimos falar de muita coisa aqui hoje, rendeu bastante. Agradecer, Felipe, aí a disponibilidade, enfim, o tempo. Acho que a quarentena... Odeio esse negócio de que a quarentena nos ensina coisas, que a pandemia nos ensina coisas, mas abre possibilidades da gente ter um contato com gente que está longe, enfim, com gente que a gente não veria normalmente pela via, né, da câmera, do Zoom, do Hangout, enfim, isso é interessante. Óbvio, agradeço demais o convite, assim, é uma oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto muito, né, e obviamente que eu não sou um especialista na área, mas eu quis dar uma visão geral aqui para vocês de como que uma vacina funciona, qual é o objetivo da vacina, então que a gente gere memória, né, gere proteção e que ela seja segura, são esses três pilares, né, gere proteção, seja segura e de preferência gere essa proteção por um longo tempo, né, para que a gente fique protegido por mais tempo.
Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí. É uma felicidade estar no curti Projeto bastante. X, um projeto que eu amo demais, cara. Sempre recomendo para todo mundo aí que Pô, eu maneiro. encontro. Então, Incrível. um beijo para todo mundo que está assistindo. É A isso. gente se vê, galera. Até a próxima, então. Um grande beijo, Felipe, aí pela ajuda. Falou, Beijo para vocês. Mais X Atualidade quando tivermos atualizações. Valeu!